É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 33 minutos, manhã do dia 19 de setembro de 2025, sextou, sexta-feira. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. E é esse Deus agora que nós vamos falar com Ele, para que tenhamos uma sexta-feira, um final de semana alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Senhor Deus, Santo, Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Deus. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelo descanso da noite, te agradecer por acordar e poder contemplar, ó Pai, a beleza da criação. Deus, muito obrigado, ó Pai. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, nesta manhã, através da rádio, através da rede social também. Ó Deus, os coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença em nome de Jesus. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Também que nesse dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de mágoa, de inveja, de rancor, de vício, de prostituição. Seja repreendido todo espírito contrário à tua vontade, ó Deus. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do teu servo nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Hoje eu quero trazer no nosso devocional o texto que foi o texto que causou a minha conversão na época, né? Isso lá nos anos 80. E o texto é Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Eu quero trazer para você, imagine uma manhã de inverno, em que a pessoa acorda muito triste, preocupado com os problemas da empresa, do trabalho, da família, os olhos cheios de lágrimas, coração pesado, mas quando ele abre a janela, ele vê o pôr do sol radiante. Ele vê cores vibrantes que parecem que estão sorrindo para ele. E de repente vem aquele sentimento de esperança que invade o seu coração. Então assim é o convite divino. Mesmo em meio às tribulações, nós podemos encontrar alegria e força no Senhor. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas nesse texto, né, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Qual é o contexto histórico de toda essa situação, dessa narrativa? O contexto histórico está em torno do livro de Filipenses, onde encontramos esse apelo aos filipenses, da alegria. E foi escrito por Paulo, né, aqui, enquanto ele estava preso em uma prisão romana por causa do Evangelho. Paulo tinha todos os motivos para estar triste, mas ele escreve para os que não estavam na prisão, mandando se alegrar. Paulo estava na prisão, nos seus últimos dias, escrevendo para quem não estava na prisão se alegrar. Né? Então aqui, apesar da situação de Paulo adversa, Paulo exorta os cristãos a manterem-se em uma atitude de alegria. Então, na cultura ali do primeiro século, a ideia de alegria cristã era radical. Por quê? Porque os romanos associavam a felicidade ao bem-estar material ou ao estado social. Mas para os cristãos, no entanto, a alegria transcendia as circunstâncias. Ou seja, era uma expressão de esperança na salvação e na presença de Deus. Então foi dessa forma que Paulo escreveu para uma comunidade que enfrentava perseguição
E Paulo reforçava que a alegria no Senhor é a nossa força. O que está escrito ali em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Em volta desse tema, tem uma grande discussão teológica, né? Ou seja, a alegria no Senhor é uma expressão de nossa confiança plena em Deus, independente das circunstâncias. Então, de uma maneira teológica, ela é uma manifestação da fé na soberania de Deus e que controla tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28 diz que tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Então a alegria não é uma emoção passageira, mas é um fruto do Espírito Santo. Está descrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ou seja, é uma consequência da nossa união com Cristo, que nos garante esperança eterna. E além disso, a alegria é uma expressão de gratidão e reconhecimento de que Deus é a nossa maior bênção, nossa fonte de vida e nossa fonte de paz. Portanto, queridos, alegremos-nos sempre no Senhor. E se alegrar no Senhor aqui acaba se tornando um mandato, acaba se tornando uma postura espiritual que reflete nossa confiança na fidelidade de Deus. Deus é fiel para conosco. E quando nós pegamos todo o texto e fazemos aquela, vamos usar aqui o termo exegese exaustiva desse texto bíblico, que é alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. O alegrai-vos do grego aqui é chairet, que significa regozijar-se, exultar. Ou seja, implica uma alegria profunda e contínua, que não é baseada em circunstâncias, mas na presença da divindade na vida da pessoa. Ou seja, se alegrar-se aqui é porque ele tem certeza da presença de Deus na vida dele. E o sempre, que é de pantote, do grego, indica a frequência em todo o tempo. Inclusive, principalmente nos momentos difíceis de angústia, de guerra, de luta. E quando fala-se no Senhor, a alegria está localizada na relação com Jesus Cristo, que é a nossa fonte de esperança e salvação. Ou seja, não é uma alegria superficial, mas é uma alegria fundamentada na relação espiritual. E quando aparece a repetição, uma vez digo, ou mais uma vez, reforça a importância do tema. Então, Paulo insiste que a alegria cristã deve ser constante e permanente, ou seja, uma marca na vida do crente. Tem muito crente aí, coitadinho, passando por isso e por aquilo, luta, não consegue dar um testemunho, a vida é um testemunho, porque ele já é assim. Ele não teve a alegria do relacionamento com Deus, com Cristo ainda, porque se tiver, ele vai conhecer o alegrai-vos sempre no Senhor. E tem nesse texto, tem uma curiosidade, no grego o artigo chaire, que é uma saudação de alegria usada, por exemplo, por Jesus, lá na ressurreição em Mateus 28:9, demonstra que a alegria é central na nossa fé. É um tema central, recorrente na nossa fé em Cristo. Então, a alegria é um tema recorrente na nossa fé em Cristo Jesus. Eu lembro que quando os médicos passavam, o médico passava de manhã no leito, onde eu estava no hospital baixado antes da quimioterapia, e ele dizia assim, Dinho, mas como é que você está? E eu dizia assim, melhor do que ontem, né? Por quê? Porque ontem eu não sabia se ia chegar vivo no outro dia, né? Então, se eu cheguei, eu estou melhor do que ontem, porque ontem eu tinha certeza que não, estava na incerteza que não ia chegar. E eu cheguei, então a alegria batia. Quando eu estava de manhã cedo, 6 horas, assim, obrigado, Pai, a tua misericórdia renovou-se nessa manhã na minha vida, né? Então, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo sempre, alegrai-vos no Senhor. E quando nós pegamos a Bíblia para cruzar com esse tema
de Paulo aqui, nós vamos ver ali no Salmo 16, versos 11, que diz assim: Feliz sou eu que me refugio em ti, alegra-me a tua presença. E o tema que Paulo usa é lá de Neemias 8:10, que é a alegria do Senhor é a nossa força. E na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13, diz: a esperança enche o coração de alegria e paz. Esse termo mais próximo diz assim: a esperança enche o coração de alegria e traz paz. A alegria do Senhor traz paz. João 15:11 diz assim: tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando a alegria de Cristo está em nós, a nossa alegria é completa. Então essas passagens aqui, Salmo 16:11, Romanos 8:10, Neemias 8:10, Romanos 15:13, João 15:11, reforçam que a alegria no Senhor é uma constante na vida do crente. É fruto de uma relação íntima com Deus. E na história da igreja nós podemos citar um homem chamado Francisco de Assis, foi canonizado pela Igreja Católica, cuja alegria dele, eu estava lendo a biografia dele, era evidente mesmo em meio às dificuldades. Ele dizia que a verdadeira alegria vinha de servir a Deus e ao próximo. E também durante a Reforma, no século XVI, Martinho Lutero afirmou que uma alma que conhece a Deus não pode deixar de estar alegre, mesmo nas adversidades, nas lutas, demonstrando que a alegria cristã é uma resposta à esperança na graça de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, os apontamentos para Cristo, o nosso maior exemplo de alegria no Senhor é Jesus. Mesmo na cruz, ele demonstrou alegria na sua missão de redenção. Por quê? Porque ele via além da dor e do sofrimento. Ele via a salvação da humanidade. E a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, é a maior fonte de alegria para todos que nele crê. Então, como o próprio João falou ali em 15:11, revela Jesus, né? Jesus desejava que a nossa alegria fosse plena e completa nele, e com ele, e para ele. E quando nós vamos aplicar no nosso dia a dia esse texto, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo alegrai-vos no Senhor, como é que nós aplicamos no nosso dia a dia? Primeiro, cultive uma alegria contínua. O que é cultivar uma alegria contínua? Vamos lá. É você ter uma vida positiva, sempre para frente. As lutas vão surgir, mas você acredita mais na vitória. E aí como é que tá? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Lembra da mulher sunamita? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque precisamos acreditar na misericórdia de Deus, no amor de Deus para com cada um de nós. Então cultive a alegria contínua, independente das circunstâncias. Mantenha seu coração ligado ao Senhor. Isso não significa ignorar os problemas, mas confiar na soberania de Deus. Pratique a gratidão. Agradeça a Deus por sua fidelidade, mesmo nos momentos difíceis, Ele está contigo. A Bíblia diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então pratique a gratidão para com Deus, seja grato. Compartilhe alegria. Seja um agente de esperança e alegria na sua família, na sua comunidade, na igreja onde você faça parte. Seja positivo. Olhe para frente, não para trás. As coisas passadas ficaram para trás. Quando você olha muito para trás, você atrasa a sua caminhada. Lembre disso. Busque a presença de Deus diariamente. A alegria vem na missão de proclamar a esperança em Cristo. Proclame a esperança em Cristo para você. Onde você está, com quem você está, proclame a esperança em Cristo. Então, queridos, eu quero concluir nessa manhã dizendo para você que a alegria verdadeira não depende do que acontece ao nosso redor, mas do que Jesus fez por nós na cruz e da esperança que temos na vida eterna. Amém?
Queridos, que Deus te abençoe. Te dê uma sexta-feira, um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém. E para você que está